Então vamos lá para o primeiro causo desta live. Vamos lá. Oi, Andréia, tudo bem? Eu me chamo Vanessa. Sou de Monte Belo do Sul, aqui na Serra Gaúcha. Uma cidade pequena, mas cheia de histórias, festas típicas e sim, de coisas que a gente não consegue explicar. Acompanho seu canal há mais de 2 anos e já me emocionei, já me arrepiei, já chorei com várias histórias que você contou, e hoje eu queria dividir uma coisa que vivi de perto. Mas antes de tudo, eu pedi autorização para minha amiga, porque é dela que eu vou falar. E ela me disse, pode mandar para a Andréia sim, se for para ajudar alguém que esteja passando por uma dor parecida, que a história chegue longe. Alguns nomes e locais foram alterados para preservar os envolvidos. A minha amiga se chama Lívia. A gente cresceu juntos, estudamos na mesma escola, sabe? E ela sempre foi aquela pessoa alegre, animada, cheia de sonhos, ainda mais depois que conheceu o Rafael. Eles estavam juntos há quase 3 anos. E era visível o quanto se amavam. Ele tratava ela como uma princesa. Andréia. Fazia questão de buscá-la todo dia no trabalho. Preparava bilhetinhos, mandava mensagem, só para dizer que estava com saudade. Era bonito de ver. No Dia dos Namorados do ano passado, o Rafael combinou de buscar ela de moto para levá-la para um jantar surpresa. Ela se arrumou toda, colocou o perfume que ele mais gostava, ficou pronta antes do horário, só esperando ele aparecer, mas ele nunca chegou. No caminho, uma caminhonete desgovernada bateu de frente com a moto. O Rafael morreu na hora. A Lívia, ela que morreu por dentro. Foram dias sombrios. Ela não queria mais sair do quarto, parou de estudar, pediu demissão. Vivia trancada sem comer direito, sem conversar com ninguém. Eu tentei estar perto, mas confesso que não sabia o que dizer. Foi a mãe do Rafael que conseguiu tocar o coração dela. Um dia, ela foi até a casa da Lívia e disse, filha, o Rafael amava te ver sorrindo. Você continuar vivendo não é uma traição, é uma homenagem a ele. Depois disso, com muito esforço, Lívia aceitou sair de casa. E foi aí que aconteceu algo que até hoje me dá calafrio quando lembro. Ela resolveu ir no Salão Divas, um salão bem conhecido aqui na cidade. Eu fui junto. A ideia era cortar o cabelo, mudar um pouco, tentar se reencontrar. O salão estava cheio, com várias mulheres falando de tudo, receitas, casamento, novela, política. Sabe como que é salão de cidade pequena? E aí uma senhora comentou sem saber de nada. Tu viu aquela tragédia do Dia dos Namorados? Aquela moça que perdeu o namorado de moto? Acho que era vizinha da minha prima. Foi como se o salão congelasse. A Lívia já estava sentada na cadeira. A cabeleireira mal tinha começado a cortar. Ela começou a chorar na hora. Um choro contido, triste, que cortava o coração. O salão inteiro ficou constrangido. Mas aí, Andréia, foi aí que aconteceu algo que ninguém ali vai esquecer. Uma menininha de uns 2 ou 3 aninhos que estava brincando num canto com umas bonequinhas, levantou, foi andando até a Lívia, pegou na mão dela e disse, ele disse que você chorando deixa ele triste e que se você for feliz, ele vai ficar feliz também. Na hora eu e a cabeleireira nos entreolhamos, sem entender. A mãe da menina ficou pálida. A Lívia desabou. Pegou a menina no colo e chorou abraçada com ela. Toinha chegou para a live, gente. Aqui, vamos lá. Na hora eu e a cabeleireira nos entreolhamos sem entender. A mãe da menina ficou pálida. A Lívia desabou. Pegou a menina no colo e chorou abraçada com ela. Depois a menina soltou da mão da Lívia, voltou para o cantinho dela e continuou brincando como se nada tivesse acontecido. Foi um climão daqueles e é lógico, ninguém entendeu nada.
Naquele dia mesmo, saindo do salão, eu fui dirigindo e ela ficou quieta olhando pela janela. Até que do nada ela disse: Vanessa, aquela frase que a menina falou era o que o Rafael sempre me dizia. Eu perguntei o que ela queria dizer com isso. E aí ela falou com os olhos marejados. Sempre que eu estava triste ou ansiosa com alguma coisa, ele dizia: se você estiver feliz, eu estou feliz também. Era um jeito dele me acalmar, de mostrar que tudo ia ficar bem. Era a frase dele, só dele. Ai, tô me arrepiando. Naquele momento eu gelei. Peguei, porque a menininha, Andréia, ela era pequena demais para inventar aquilo. Ela nem conhecia a Lívia. E o mais estranho é que, segundo a mãe dela, a menina nunca tinha feito esse tipo de coisa antes. A Lívia ficou um tempão pensando naquilo. Nos dias em que se seguiram, ela começou a agir diferente. Voltou a se alimentar melhor, ligou para a faculdade para ver como retornar o curso, até voltou a dirigir, coisa que ela não fazia desde o acidente. E aí, um dia, ela me chamou para tomar um café e disse: Vanessa, eu acho que ele encontrou um jeito de falar comigo, de me pedir para continuar. Ela disse que não sabia explicar como, nem porquê, através daquela menininha. Ela disse que não sabia explicar como, nem porquê, através daquela menininha, mas sentia dentro dela que aquilo foi um recado e que agora, mesmo com a dor ainda ali, ela precisava viver. Eu confesso que fiquei mexida com tudo, porque não era só sobre espiritualidade ou crença, era sobre como às vezes o amor é tão forte que atravessa qualquer limite, até mesmo da morte. Umas semanas depois daquele dia no salão, quando a Lívia me chamou para tomar um café e me contou o mais impressionante de tudo. Ela disse que depois daquela mensagem da menininha, passou a prestar mais atenção nos sonhos, porque ela sentia que o Rafael podia estar tentando se comunicar com ela de alguma forma. E foi aí que começou a sonhar com ele com mais frequência. Mas não eram sonhos confusos ou abstratos. Eram nítidos, como se ele realmente estivesse ali. Em um desses sonhos, ela disse que viu o Rafael parado em uma ponte que ficava perto da casa dos pais dele, uma ponte antiga de madeira, dessas que atravessam um riacho no interior. Ela o reconheceu na hora. Era o lugar onde eles costumavam ir conversar quando precisavam de paz. No sonho, ele segurava uma flor do campo, daquelas amarelinhas simples, e sorria, só sorria, e dizia de novo: se você estiver feliz, eu estou feliz também. Mas dessa vez ele acrescentou: agora posso descansar. Ela contou chorando, mas segundo ela mesma, era um choro de alívio. A Lívia me contou isso com um brilho diferente nos olhos. Disse que naquele momento, pela primeira vez desde o acidente, ela sentiu que podia continuar. Não que a dor tivesse ido embora, mas que ela tinha virado amor. Um amor que ficou. Um amor que ficou. E tem mais uma coisa, Andréia. No dia seguinte ao sonho, ela foi levar umas doações em uma paróquia ali no bairro. E na entrada encontrou uma senhora vendendo flores do campo, iguaizinhas àquelas do sonho. Comprou uma, levou para casa, colocou num copinho d'água em cima da cômoda e disse: agora eu sei que ele está em paz e que de algum jeito ele ainda cuida de mim. Desde então a Lívia não teve mais aqueles episódios de tristeza profunda. Volta e meia a saudade aperta, claro que aperta, mas ela diz que agora não sente mais como ausência, sente como presença, uma presença invisível, mas real. E eu, Andréia, que vi tudo de perto, posso te dizer com certeza, tem coisa nesse mundo que a gente não entende, mas sente, e o amor verdadeiro,
esse a morte não consegue apagar. Obrigado por deixar eu contar essa história por ela. A Lívia autorizou, sim, e pediu para dizer que se esse relato tocar alguém que esteja passando por uma perda, que saiba, às vezes a gente recebe sinais. Basta o coração estar aberto para reconhecer. Um beijo grande, Andréia, e para todo mundo que acredita que o amor é maior do que tudo. Muito bonito esse caos. Lindo, lindo, gente. Seguramos ele para contar nessa semana, que é semana de namorados. Essa live de hoje tem causos de namorados e causos de festas juninas, né? Para quem está chegando agora. Muito lindo esse caos aí. Quero agradecer, muito obrigado por ter enviado aqui o caos para nós. Vanessa, Monte Belo. Se você tem aí causos assim de amigos, amigas, de parentes, vizinhos, manda aqui pra gente, manda que a gente vai contar com o maior prazer, tá bom? E aí, o que vocês acharam, né? Deve ter sido um baque na hora que a menininha falou né? Com ela, né, gente? Bem assim, inexplicável. Sim. Porque a menininha estava lá no mundinho dela, brincando com as bonequinhas ali no canto. E de repente vir e falar aquelas palavras para ela. Muito bonito o caos. Sim, muito bonito mesmo. Que, né, a tragédia, né, aconteceu no dia dos namorados. Que ela estava esperando ele para um jantar surpresa que ele tinha, né, feito para ela. Mas só que ele não chegou a pegar ela. Ele sofreu um acidente antes. Vamos lá, senhor diretor? Bora, chegou a Sandra Rosani. Sandra Rosani, atrasada, mas chegou. Chegou aí a Sandra. Boa noite, assustados. Atrasei, mas cheguei. É isso aí. Sandra, o Tiringa lá do Paraná, diretamente de Araucária, disse que tá chovendo muito. E aí no Rio Grande do Sul? Deve estar frio, eu acho. Imagina. Deve estar um frio danado, hein? Muito bonito esse caos e muito obrigado a Sandra Rosani por estar aqui com a gente. Brigadão mesmo. Vamos lá para mais um caos aí para vocês. Dia dos Namorados assombrado em Serra Negra. Olá, Andréia, assustados de plantão. Sou uma nova inscrita no canal e hoje estou enviando o meu primeiro caos. Vou demorar um pouco para me acostumar a chamar assim, pois assisto muito o canal da Ana, que chama de Relatos. Bem, vamos ao caos. Eu também gosto bastante do canal da Ana. Não perco, estou sempre, todo dia eu vejo o caos dela. Podem me chamar de Viviane, para evitar problemas. Os nomes dos locais também estão trocados. No ano de 2002, eu e meu esposo Davi, que na época éramos noivos, resolvemos passar o Dia dos Namorados juntinhos, em uma casa na montanha. Minha ex-patroa tinha comprado uma casa em Serra Negra, uma cidade de Rota das Águas que fica quase na divisa com Minas. Ela falava muito sobre a casa e me ofereceu para passarmos o Dia dos Namorados juntos, com uma vista maravilhosa. A ideia parecia perfeita. Uma casa isolada, cercada pela natureza, com uma vista deslumbrante e a tranquilidade que só uma cidade da montanha poderia oferecer. A empolgação tomou conta de nós. Enquanto preparávamos tudo para a viagem, Serra Negra era conhecida por suas fontes de água mineral e pelo clima agradável, o que tornava o local ideal para um refúgio romântico. Quando chegamos à casa, logo percebemos o quanto era charmosa. Uma construção antiga, mas muito bem conservada, com janelas grandes que permitiam uma vista panorâmica das montanhas ao redor. O silêncio da noite só era interrompido pelo som distante de um riacho que corria próximo à propriedade. Era realmente um cenário comum de conto de fadas. Entramos na casa e nos acomodamos, já imaginando como seria maravilhoso passar aqueles dias ali. Porém, mal sabíamos que aquela estadia nos reservaria uma experiência sobrenatural que jamais esqueceríamos.
Ficaríamos 2 dias naquele paraíso. Na primeira noite, preparamos um jantar especial. Eu e Davi estávamos ansiosos para um jantar à luz de velas. Algo simples, mas carregado de significados. Apesar de nós mesmos termos preparado a refeição, tudo parecia mágico. Entre risadas e olhares apaixonados, a cozinha se transformou em um cenário romântico. Depois do jantar, colocamos um CD com músicas românticas e dançamos agarradinho. Só eu e ele. Pelo menos era o que eu pensava. Ui! A noite estava perfeita e o clima de romance estava no ar. Parecia que nada poderia estragar aquele momento. Quando já estávamos um pouco altos pelo vinho, decidimos ir dormir. Lá pelas tantas da madrugada, já estávamos no auge do cansaço e do relaxamento. Porém, no meio do silêncio da noite, algo estranho começou a acontecer. A princípio, pensei que fosse a minha imaginação pregando pés, talvez por causa do vinho ou da emoção do momento. Levantei para ir ao banheiro e o relógio marcava 4 da manhã. Quando abri a porta do banheiro, tomei um susto imenso. Havia uma mulher de cabelos pretos, sentada na cama ao lado de Davi. Isso foi quando ela fez sair do banheiro, né? Eu acho que eu vi, né? Foi, acho. Quando abri a porta do banheiro, tomei um susto, de certo, da volta, né, do banheiro. Ela estava saindo do banheiro. Na hora fiquei paralisada, incapaz de mover um músculo, apenas observando aquela cena aterrorizante. Ela olhava fixamente para ele e ameaçava acariciar seu rosto. Será que era efeito do vinho? Minha mente tentou racionalizar o que estava vendo, mas a visão era nítida demais para ser apenas uma alucinação. Finalmente consegui me livrar daquela paralisia e gritei o nome de Davi. Nesse instante ele acordou assustado e como por mágica a mulher sumiu da minha frente. Corri para ele e abracei, contando desesperadamente o que eu havia visto. Ele me acariciou, tentando me acalmar, dizendo que eu devia ter imaginado tudo. Você não está acostumada a beber. Deve ter sido o efeito do álcool, ele dizia. Confesso que não engoli essa explicação. A visão daquela mulher era tão real que não podia ser fruto apenas da minha imaginação. Na minha família tenho algumas tias com o dom da mediunidade. Mas comigo isso nunca tinha acontecido. O dia foi normal, fomos até o centro da cidade, caminhamos, compramos algumas coisas, um programa típico de namorados. Iríamos embora no dia seguinte, então passaríamos mais uma noite ali. Confesso que ainda estava assustada pela noite anterior, mas não tinha jeito. Fomos dormir cedo, pois sairíamos de manhã cedinho. Já estávamos deitados, conversando sobre o dia, quando Davi disse que precisávamos dormir para acordar cedo. Ele levantou para ir ao banheiro. Andréia, quando ele entrou na porta e se virou para fechá-la, eu vi a mulher de cabelos pretos pelo reflexo do espelho do banheiro. E ela estava sorrindo para mim, com um sorriso maligno e assustador. Nossa, gente! Gritei o nome de Davi, que abriu a porta e veio correndo a meu encontro. Apavorada, contei o que vi, e ele disse que sentiu um mal-estar assim que entrou no banheiro, antes mesmo de eu gritar. Não pensamos 2 vezes, pegamos nossas coisas e partimos naquela mesma noite. Contei para minha patroa o que havia acontecido, e ela me disse que, estranhamente, a mãe dela também tinha visto uma mulher perto do marido dela certa vez. Logo depois disso, ela vendeu a casa. Eu também mudei de emprego e nunca mais tive contato com ela. Vivíamos tempos sem redes sociais. Até hoje não sei ou quem era aquela mulher que sempre aparecia
cercando os homens naquela casa. Espero que goste do meu caos. Beijos, Viviane. Nossa, gente, bem assustador, né? Esse daí veio também para assustar muito. Pensou você sair do banheiro e ver uma mulher ali desconhecida e de certo até com um aspecto feio, né? Sim. Não devia ter um aspecto bonito. Meu Deus, e aí, pessoal, o que vocês acham? Eu acho que aquela mulher ali, já, como a mãe da dona da casa já tinha visto também, ela era um espírito ali daquela casa. Sim. Ali. Eles falam que a casa era antiga. Que a casa era bem antiga, mas eu acho que ela era ali. Mas ela só ficava, né? No caso, a mãe da dona da casa viu a mulher ali também perto do marido dela. Essa moça também viu ali a mulher, como até querendo fazer um carinho ali no marido dela ali. Sim. E depois um sorrisinho, né, sinistro, que ela viu o reflexo da mulher pelo espelho ali. Bem assustador, gente, credo. Né, às vezes a gente pensa assim que, né, os fantasmas só aparecem e tal, mas tem esses ruins também, que vêm para causar medo aí, para fazer medo, para fazer maldade também. Em Deus o livre. Sim. Aí assim não, né, gente? Fantasma assim não. Meu Deus, já pensou? E aí, pessoal, o que vocês acharam aí do nosso caos aí? Comentem, por favor. Não esqueçam de deixar o like. Quem estiver chegando agora, que esqueceu de deixar o like, por favor. Não, e esses causos assim, eu já li, foi até essa semana que eu li, de uma moça que ela falou que estava deitada ali com o marido dela e ela sentiu uma coisa esquisita e ela foi e acendeu a luz. Ela falou que quando ela acendeu a luz, ela viu uma mulher em cima do marido dela, sabe, uma mulher deitada em cima do marido dela. Só que aí ela, quando viu aquilo, ela tomou um susto tão grande que ela deu um grito. E com o grito que ela deu, essa mulher sumiu. Assim, num piscar de olhos. Essa mulher sumiu e a mulher estava em cima ali do marido dela. Mas aí no caso dela, depois ela, né, ela falou que ficou muito impressionada, tudo, e comentando com certas pessoas, indicaram para ela ir num certo lugar, e aí nesse lugar falaram para ela que tinha magia feita ali para o marido dela, por isso que aquela mulher ali estava em cima dele, ela estava como que, né, querendo possuir ele ali, mas foi por causa de magia nesse caso. E essa daí da casa não dá para saber o que ela queria, né? Então, mas ali eu acho que era só assombrar. Ela estava interessada nos homens, né? Que chegavam ali, né? Isso ela estava querendo tirar uma casquinha ali, sim, né? A Vera estava escrevendo alguma coisa aí, apagou. Mas... Olha a Vera. A Vera era um fantasma Kenga. Será? Não, olha, se ela ia só atrás dos homens, eu acho que sim, viu? Verinha, acho que ela estava ali com saudade ali. Meu Deus. Agora essa outra que eu contei aqui, não, ela disse que ali era a magia negra, que tinha sido feita ali magia negra pro marido da moça. E aí ela, né, juntando umas coisas com outra que estava acontecendo ali com eles, nada ia para frente. Ela falou que, né, brigas ali incessantes com o marido, tudo, estava uma coisa muito ruim. E depois que ela viu, ela falou assim que no caso, para ela foi até bom ela ter tido, ela falou, foi um susto horrível, ela falou, eu quase desmaiei. Mas no caso foi bom eu ter visto, porque aí porque eu vi ela, eu fui atrás e descobri que era magia negra, e ela disse que deu para reverter ali, e nunca mais aquela mulher, ela viu aquela mulher ali no marido dela. Vê que, no caso, né, quando vê no escuro, tudo, não, foi na hora que ela acendeu a luz. Ela acendeu a luz e viu a mulher ali. Aqui a Vera, e se fosse comigo, a primeira aparição já tinha ido embora. Não, aí né, gente? Ali ver a mulher ali do lado do teu marido, tipo, querendo tocar nele. Mulher some do nada. Aí some num piscar de olhos,
e depois você vê ela com um sorrisinho sinistro pelo reflexo do espelho. Pelo amor de Deus. Na primeira aparição, como ela disse, eles tinham bebido, ela pode ter achado que... foi isso. A mente dela acabou enganando ela ali. Sim. Né? Acabou enganando ela ali e fez com que ela acreditasse que seria devido ao vinho ali que eles tomaram. Mas já na segunda vez já fica meio ali, já fica sinistro, né, gente? Sim. Porque é para fazer ali Obrigado, Júlia, Deus abençoe você. E se você quer contribuir aí com o nosso canal, com qualquer quantia aí, por favor, mande aí qualquer quantia no Superchat, senhor diretor. Sim. No Superchat aqui, vou ficar bastante agradecida, pessoal. Então vamos para o próximo caso, senhor diretor. Bora. Então vamos lá. Socorro sobrenatural na véspera do Dia dos Namorados. Vamos lá. Olá, Andréia, pode me chamar de Laércio. Esse caso aconteceu no ano de 1993, quando eu era noivo da Érica. Estamos juntos até hoje. Era inverno e, como muitos de vocês sabem, muitas pessoas do estado de São Paulo vão para Campos de Jordão. A cidade é muito frequentada na temporada de inverno, já que ocorrem vários festivais de gastronomia e músicas nessa época. Com uma arquitetura típica das cidades suíças, Campos de Jordão tem um charme especial que sempre nos atraiu. Nós adorávamos ir para lá nessa época, aproveitando o clima frio e a atmosfera encantadora da Serra da Mantiqueira. Aqui, gente, né, no estado de São Paulo, na época de frio, o pessoal vai tudo para lá, para Campos de Jordão. Eu acho que eu fui uma vez, eu era pequena ainda, não era esse fervor que é hoje em dia. Mas ainda agora, já depois de adulta, não fui ainda não. Aqui. Resolvi fazer uma surpresa para a Érica e reservei um quarto em um famoso hotel de Campos de Jordão para passarmos o final de semana. Para ela, eu disse que ficaríamos em uma pousada. Na sexta-feira saí do trabalho, passei na casa da Érica e partimos para um fim de semana realmente inesquecível. Saímos de São Paulo por volta das 19 horas. Depois de 2h30, já estávamos nos aproximando de Campos de Jordão. Nem notamos o tempo passar, pois íamos ouvindo o melhor disco music. Eu havia gravado 2 fitas com músicas do Hipopótamos Discoteca e Papagaio Disco. Nossa, então era boa, hein? Que foram famosas nos anos 70. Quem é mais velho vai lembrar desses discos de 2 icônicas discotecas. Praticamente, chegando à cidade, estávamos em um trecho escuro da estrada, iluminado apenas pelos faróis do carro. De repente avistei um rapaz no meio da pista, acenando para que parássemos. Conforme me aproximava, notei que ele estava todo ensanguentado e apontava freneticamente para fora da pista. Olhei no retrovisor e vi um carro ao longe. Parecia que apenas nós e aquele rapaz estávamos ali naquele momento. Joguei o carro para o acostamento e o rapaz nos acompanhava gritando desesperadamente para ajudar a sua namorada, que estava caída perto dali, fora da pista, em meio aos matos. Andréia, peguei minha lanterna e corri em direção aonde a moça estava, conforme o rapaz apontava, e a Érica veio comigo. Estranhei ele não vir conosco, mas rapidamente encontramos a moça caída ao lado de uma moto. Ela estava consciente, gemendo muito e chamando pelo nome de Edu. Acalmamos ela, dizendo que ele estava bem, e estava à beira da pista pedindo ajuda. Érica me alertou que o rapaz que estava à beira da pista gritando havia sumido. Ah, tá. Aí a noiva, né, falou. Érica me alertou que o rapaz que estava à beira da pista gritando havia sumido quando chegamos na namorada dele. Pensei que ele
poderia estar parando outros carros, pois agora outros veículos começaram a parar no local. As pessoas desciam dos carros e viravam os faróis para o nosso lado, iluminando bem a área. Enquanto isso, Érica, que na época era auxiliar de enfermagem e depois se tornaria enfermeira, cuidava dos primeiros socorros da moça, que só gritava pelo namorado. Começamos a procurar o tal namorado e, conforme o pessoal iluminava com os faróis, avistei um rapaz caído de bruços. Com a ajuda de outras pessoas, viramos ele e vimos que estava bem machucado. Um dos que pararam no local era médico e tentava verificar os sinais vitais do rapaz, enquanto eu iluminava. Tomei um susto grande quando percebi que o rapaz caído ali na nossa frente era o mesmo que pedia ajuda no meio da pista. Enquanto isso, o resgate da rodovia chegava ao local, acionado por alguém rapidamente. Assustado, perguntei a todos se tinham visto um rapaz ensanguentado na pista, mas ninguém tinha visto nada. Eles diziam que pararam por causa do nosso carro parado, e porque nos viram no meio do mato. Eu e Érica ficamos ainda mais assustados quando a equipe médica revelou que o rapaz devia ter morrido na queda, pois tinha lesões graves no pescoço. Aquele dia ficou marcado em nossa mente. Quase todos os dias dos namorados, lembramos do moço pedindo ajuda para a namorada no meio da pista. Se ele não tivesse feito isso, dificilmente ela teria sido encontrada com vida naquela noite fria, véspera do Dia dos Namorados. Espero que gostem do caos Laércio. Esse caos foi enviado aqui para nós aqui. Vale aquele likezão que não clicou no like ainda, hein? Porque diz, né, gente, que parece que a estrada tem um certo trecho de uma estrada para lá, para Campos de Jordão, parece que uma serrinha. Tem gente falando sobre isso aí. Tem? Tem. Serrinha ali, parece que é meio perigoso o lugar ali. Então vamos aos comentários, senhor diretor. Vamos lá. E a Sandrinha aqui, falando a Sandra. Campos do Jordão fica a 50 minutos da minha cidade. É um lugar muito bonito. Eu já ouvi contarem história que já aconteceu na estrada de Campos, numa curva. Isso, gente, até falam que é bem, tem muitas visagens ali, mas devido aos acidentes, que diz que acontecem muitos acidentes ali naquele local, e aí o pessoal tem muitas visagens ali, sabe? De gente pedindo carona, pedindo socorro também, e até diz que eu li uns trechinhos que eu andei lendo, vou mandar aqui para vocês aqui, que, né, o pessoal vai, mais final de semana, então o pessoal se manda para lá, e aí a estrada ali fica muito cheia, muito movimentada, então muitas pessoas gostam de ir para lá de madrugada, para não pegar movimento na estrada, né, e aí... A Sandra falando. A Sandra? É mesmo, Andréia. A curva é na Serra de Campos. Isso. E aí diz que tem até muitas visagens de uma mulher que ela vai, sabe, vai para frente dos carros. Como se fosse assim, para ocasionar ali um acidente mesmo. Né, o rapaz que estava contando esse caos aí, ele falou que estava indo para Campos de Jordão, escolheu a madrugada para ser mais tranquilo, quando viram uma mulher na beira da estrada ali, nessa serrinha aí, nessa curva aí dessa serrinha aí, e ela vai, quando eles estão se aproximando dela, ela se joga na frente do carro. E aí ele falou, eu tinha certeza que eu tinha atropelado ela, mas só que ela se jogou na frente do carro, mas o pessoal que estava dentro do carro não escutou barulho nenhum, né, que faz um barulho, tu sente o impacto, tudo. Ele falou que o carro passou por ela, mas ele, naquele medo, naquele susto que ele teve, ele achou que ele tinha atropelado ali uma mulher, tanto que ele para o carro, tudo, e ele vai procurar, e cadê a mulher?
Não tinha nada. Aí depois, ele chegando lá em Campos de Jordão, conversando com algumas pessoas, ele conta, aí falou que não, que tem essa mulher aí que dá esses sustos assim, e ela faz isso, diz que, né, é uma assombração ruim essa daí, porque devido a ela fazer isso, acontece muito acidentes ali, que a pessoa vai nos dias, na hora que está a estrada movimentada, toma aquele susto, desgoverna o carro, né, perde a direção e acaba ocasionando ali acidentes, e às vezes acidentes até fatais ali. Por falar em assombração ruim, agora você vai contar o caso de uma assombração ruim ou uma boa? Tem das duas aí? Nem sei. Aqui, Dia dos Namorados assombrado em Serra Negra. Oi, Andréia. Oi, pessoal do canal. Pode me chamar de Lucas, sou de Tubarão, aqui mesmo em Santa Catarina, e acompanho o canal faz um bom tempo. Desde que ouvi aquele relato da mulher na estrada de Bertioga, comecei a lembrar de umas coisas que aconteceram comigo e resolvi escrever para vocês. Esse caso aconteceu em junho de 2018, pouco antes do Dia dos Namorados. Eu queria fazer uma surpresa para minha namorada da época, a Júlia, e levei ela para passar o fim de semana num chalé que aluguei pela internet na região do Bom Jardim da Serra, que fica na Serra Catarinense. O lugar era lindo, frio, muita neblina, pinheiros altos e uma estradinha de terra que levava até uns chalés rústicos isolados da cidade. Para chegar lá, a gente tinha que atravessar uma ponte de madeira bem antiga, chamada de Ponte Velha do Rio do Bispo, que passa sobre por um rio estreito, mas fundo. A ponte já tinha aquela aparência de coisa centenária, e à noite, com a neblina, parecia um cenário de filme de terror. A dona do chalé era uma senhora bem educada, chamada Dona Marta. Ela morava em um sítio mais afastado, mas passou lá no fim da tarde para deixar a chave e mostrar como acendia a lareira. Quando estava indo embora, ela falou com um jeito meio sério. Olha, casal jovem, só um aviso. Evitem atravessar a ponte depois que escurecer. Ela é antiga, claro, mas também dizem que aparece uma moça por ali. Uma tal de namorada da Ponte Velha. Tem gente que vê ela andando na beira da estrada pedindo carona. A Júlia achou que era só história para assustar forasteiro. E eu também ri na hora, mas anotei aquilo no fundo da cabeça. A noite estava gelada, como só pode ser lá na Serra de Bom Jardim, e a neblina começou a descer logo, depois das 8. Mas mesmo assim, como a gente queria comemorar o Dia dos Namorados antecipado, fomos até o centrinho da cidade jantar. Um lugar charmoso, com comida caseira e vinho local. Tudo parecia perfeito até a hora de voltar. A estrada de volta até o chalé era de terra batida, sem iluminação, passando no meio da mata. O farol do carro mal dava conta de atravessar a neblina espessa. Eu dirigia devagar, concentrado, porque sabia que logo à frente vinha a tal Ponte Velha do Rio do Bispo. E foi ali, quando já dava para ver os primeiros metros da ponte, que aconteceu. Júlia deu um grito. Lucas, tem alguém ali! Eu freiei bruscamente e o carro quase derrapou no barro. Na beira da estrada, bem na entrada da ponte, estava ela. Uma mulher jovem de vestido branco, o cabelo longo cobrindo parte do rosto. Ela parecia meio fora do tempo, estava parada olhando na direção do carro. E mesmo com a neblina grossa, dava para ver que ela não se mexia nem um passo, nem uma piscada. Será que é alguém precisando de ajuda? Eu falei, abrindo o vidro. Mas foi aí que a Júlia apertou meu braço com força. Ela olhava fixamente para a mulher e disse baixinho: Lucas,
ela tá descalça. E você reparou na roupa dela? Parece roupa antiga, de noiva. Eu já estava ficando arrepiado da cabeça aos pés. Quando tentei dar ré, o carro simplesmente apagou. Do nada, tudo. Farol, painel, motor, silêncio total. Só o som da água correndo lá embaixo da ponte. E então a mulher começou a andar devagar em nossa direção. O coração parecia que ia sair pela boca. Júlia começou a rezar e eu, tremendo, tentava girar a chave. Tentava qualquer coisa para fazer o carro pegar. A mulher parou a uns 3 metros da gente e aí, com a voz mais fina e triste que eu já ouvi, ela falou: Ele prometeu que viria. Foi nesse momento que o carro voltou a funcionar. Assim, de repente, como se nada tivesse acontecido, eu engatei a marcha ré e com tudo, e saí dali sem olhar para trás. Só quando chegamos de volta ao chalé é que nos demos conta. O relógio do carro estava com a hora errada. Tinha parado às 23h17, exatamente o horário em que a gente tinha cruzado com ela. Na manhã seguinte, a neblina tinha dado lugar a um sol tímido, mas o chalé parecia mais frio do que nunca. A Júlia passou a noite em claro. A imagem daquela mulher parada no meio da estrada, o vestido branco, o rosto pálido, não saíam da cabeça dela e nem da minha. Tentamos seguir o dia normalmente. Tomar café, dar uma volta pela cidade, mas o assunto rondava a gente o tempo todo. Até que na hora do almoço resolvemos perguntar. A gente voltou no restaurantezinho onde tínhamos jantado e, por sorte ou destino, a dona Marta, a dona do lugar, estava no caixa. Mulher antiga, daquelas que olham nos olhos e parecem saber das coisas antes mesmo da gente contar. Expliquei mais ou menos o que tinha acontecido, falei da mulher na ponte, do carro que apagou, do vestido branco, e nem terminei de falar que ela já estava balançando a cabeça. Vocês viram ela, a moça da ponte. A Júlia ficou branca. Mas quem é ela, dona Marta? Eu perguntei. Foi aí que ela contou. Anos atrás, talvez lá para os anos 70, uma moça chamada Lídia morava naquela região, num sítio, com os pais. Era muito bonita, sonhadora, se apaixonou por um rapaz de fora que prometeu se casar com ela. Marcou o encontro dia 12 de junho, às 11 da noite, na ponte. Ela iria vestida de noiva. Ele traria as alianças, mas ele nunca apareceu. A história diz que ela ficou esperando até quase meia-noite e depois, ninguém sabe direito o que aconteceu. Uns dizem que ela caiu, outros que se jogou. Só encontraram o corpo dela dias depois, rio abaixo, ainda com o vestido branco. Desde então, volta e meia, alguém passa pela ponte e vê uma mulher sozinha, de branco, esperando. Sempre no dia ou perto do dia dos namorados, sempre depois das 11. Mas ela falou com a gente, disse a Júlia. Mas ela falou com a gente, disse Júlia assustada. Ela perguntou se a gente tinha visto ele. Disse que ele prometeu. Dona Marta só olhou para a gente séria. Ela só aparece para os que têm o coração limpo, que não julgam, que escutam. Talvez ela só queria saber se algum dia ele volta, ou só queria não estar sozinha ali. Ficamos mais um dia no chalé, mas evitamos sair à noite. No último dia, antes de ir embora, a Júlia insistiu que a gente passasse pela ponte outra vez, de dia. Paramos o carro, olhamos para a beirada da ponte e ali no canto de uma das madeiras havia algo esculpido. Era um coração com duas iniciais, L e M. A gente não disse nada
Entramos no carro e fomos embora. Mas toda vez que vejo uma estrada deserta e o céu começa a fechar, eu me lembro da Lídia, a namorada da Ponte Velha, que ainda espera por um amor que ficou no passado. E olha, se você for passar por Bom Jardim da Serra, perto do Dia dos Namorados, e uma mulher de branco aparecer no caminho, não buzina, não xinga, não acelera, escuta. Pode ser que ela esteja esperando uma resposta. Meu Deus. Tadinha, né, gente? Obrigado, Lucas. Tubarão. Enquanto, né, o namorado aí, né, o suposto, que acho que namorado não era um aproveitador, enganou ela. Enganou a moça, coitada, que ficou ali esperando ele ali na ponte, né? Tem muitos causos, agora me lembrei do caso da Jandira, né? Acho que é Jandira o nome da moça, que morava no prostíbulo. Ela se apaixonou por um rapaz, mas dizem, né, que o rapaz era um filho de fazendeiros ali, de uma família de fazenda lá em Campinas, rico. Ele tinha realmente a intenção de casar com ela, de tirar ela dali e casar com ela. Mas não deixaram. No dia que ele marcou com ela, eles não deixaram ela ir. E ela também parece que, falando nela, falou que ia esperar ele vestida de noiva. E como ele não veio, ela ficou tão assim decepcionada. Acho que ela mexeu tanto com ela, com a cabeça dela, que parece que ela acabou ateando fogo ali no próprio corpo e acabou falecendo. É um caso muito conhecido, muito famoso lá em Campinas. Se eu não me engano, acho que é Jandira, Campinas, aqui no estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Esse caso aí é muito... Chegou a Luciana. Luciana do Rocio. Diretamente de Curitiba. De Curitiba. Boa noite, Luciana. Pontes são lugares onde há fantasmas, pois são lugares onde ocorrem muitos acidentes, verdade, né? Sim. Meu Deus, como tem causas de avistamentos, né? Em pontes, verdade. Aqui o Lohant aqui diz, são portais. São portais, sim. Verdade. E da onde que você é? Lohant, da onde que lugar você do país você é? Aqui, diga, por favor. Sim, Adriana. Adriana, sempre tive cisma de pontes. Tem certas pontes que dão um ar pesado, uma coisa esquisita, né, gente? Aqui, eu também. Também tenho encruzilhada. Também. O Hunt, eu vou chamar de Hunt, né? Lohant. Também tenho cisma com encruzilhada, né, gente? E por força do destino, aonde eu moro, eu tenho que passar por 3 encruzilhadas, né? Deixa eu ver, 1, 2, 3. 3 encruzilhadas aqui na minha casa. Se eu vou no mercado, tenho que passar. Se eu vou, pegar a avenida, tenho que passar pela encruzilhada. Tenho cisma, sim. Principalmente à noite. Que história triste, tadinha, sim, né? Triste. Meu Deus, pensou, gente, você acaba perdendo a vida e ainda ficar aqui presa nesse sofrimento, nessa tristeza. Poxa vida, viu? Essas coisas mexem com a gente, né? É do Espírito Santo, Serra. Serra. Já contamos, acho que a gente já contou dos casos de Espírito Santo. Do Espírito Santo, não tem muito tempo, teve não. algum de Serra. Fez algum de Natal, alguém mandou alguma coisa. Não tem aí o mês passado, mês retrasado, mais ou menos. Tá bem recente. Bem-vinda, a gente não... Gostaria de saber se é masculino, feminino, para a gente poder saber, como se referir. Mas, gente, muito bom, né? Bem triste. E aí também me fez esse caso, né, da moça esperando o noivo, me fez lembrar que... Mulher. Ah, sim, bem-vinda. Bem-vinda. Então, bem-vinda. Espero que goste aqui do nosso canal. Aí também nesse caso me fez lembrar aqui rapidinho
me fez lembrar o caso da feiticeira aqui na praia de São Vicente, aqui no litoral sul de São Paulo, que tem até a estátua dela lá em cima da pedra, da feiticeira da pedra. Também, coitadinha, morreu ali, triste, esperando o marinheiro que prometeu a ela que ia voltar, né, senhor diretor? Sim. E diz que é onde ela ficava ali, sentada, esperando, às vezes ficava andando ali pela praia. Já contei esse caso aí da feiticeira aqui. A lenda da pedra da feiticeira. Então, me fez lembrar esse caso também, que ela acabou ali morrendo de velhice e na tristeza. E dizem... E também, gente, dizem que onde tem muitos avistamentos dela ainda ali. E esse caso da feiticeira aconteceu em 1800 e uns quebradinhos, né, senhor diretor? Foi 800 ou 600, agora não lembro mais. Eu acho que é 800. Aqui, Adriana pedindo aqui, não esqueçam de deixar seus likes aqui. Lohan, muito obrigado, amo lendas urbanas. Eu adoro, gente, principalmente de assombração, né? Porque é uma moça triste, esperando, né, o amado, mas é uma